Então, estamos online novamente. Hoje é dia 1º de junho de 2021. Estamos na pandemia do Covid-19, né? Da Covid-19, a doença provocada pelo SARS-CoV-2, ou coronavírus. E já morreram aí mais de 450 mil brasileiros, né? Então, a gente está aí se protegendo no ensino remoto emergencial. Aqui é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Meu nome é Ricardo Machado e essa é a disciplina de Segurança do Trabalho do campus Macau, né, o curso técnico Química, turma do primeiro ano aí do curso técnico Química. Então, vamos abrir aqui, a gente já deu a primeira etapa, né, a primeira aula, sobre os conhecimentos gerais aí de segurança do trabalho. Agora a gente vai começar a entrar na higiene ocupacional ou higiene do trabalho. Deixa eu abrir o meu slide aqui, janela. A higiene ocupacional. E vejam aí se vocês já estão vendo esse slide. Ainda não, né? Vai aparecer um negocinho aqui na minha tela quando vocês verem. Agora. Aí, agora vocês estão vendo. Tudo bem, vocês devem estar vendo aí o slide e um quadradinho do lado com o professorzinho ali, né? Tudo bem. Então, gente, ó, quando fala em higiene, né, o que a gente se lembra, né? A gente se lembra de higiene pessoal, né? Se lembra de tomar banho, né? Sim, o Cauã está perguntando aqui qual é o assunto dessa aula de agora, é a higiene ocupacional, tá? Então, quando fala de higiene, a gente se lembra de quê? De tomar banho, lavar as mãos, limpar o chão, agora em tempos de pandemia, né? A gente higienizar os alimentos, ter uma roupa para andar na rua, outra roupa para andar dentro de casa, deixar o sapato que eu uso na rua do lado de fora, né? A gente higienizar, tem um tapetinho lá para higienizar o sapato, se a gente for entrar com o sapato em casa, passar o álcool gel, né? Escovar o dente, tirar a remela, né? Então, tirar a cera do ouvido, então, higiene pessoal, né? Mas aqui é a higiene do ambiente de trabalho, tá? A higiene na ocupação, na nossa ocupação. E não só do ambiente, assim, né? Mas também de procedimentos que a gente tem que ter para se proteger de 3 riscos do trabalho, que é os que a higiene ocupacional trata, tá? Riscos físicos, químicos e os riscos biológicos relacionados aqui ao trabalho, claro, tá? Então, a gente vai estar vendo esses riscos agora, né? Tem um videozinho aí que vocês podem assistir da Centro, né? A Fundação Jorge do Prado, Segurança do Trabalho, um órgão do governo, né? Que pesquisa saúde e segurança do trabalho. Tem um videozinho aí. E a gente controla, né? A higiene ocupacional, ela estuda medidas de controle desses 3 grupos de risco aqui. O grupo verde aqui são os riscos físicos, mas físico aqui, você se lembra da física, tá? Não é um esforço físico, eu levantar peso, isso aí não, isso aí seria o risco ergonômico, vai estudar numa outra aula, tá? Aqui, risco físico vem da física, que é a ciência que estuda a energia, tá? Então, aquelas energias que podem fazer mal para o ser humano, o ruído, a radiação, o calor, o frio, as vibrações, tá? Então, esses são riscos físicos. Então, essa área a gente vai estar, vou detalhar agora, né? E a gente ainda vai ter uma aula só de ruído, uma aula só de radiação, uma aula só de calor, tá? Mas hoje a gente vai ver um pouquinho de tudo para ir ambientando vocês aqui na disciplina, nesse segmento aí, nessa área, né? Desse segmento do conhecimento humano, que é a segurança do trabalho, tá? Então, a higiene do trabalho é uma das ferramentas que a área de segurança do trabalho se apoia, né? Para promover ambientes mais seguros. Os riscos químicos são aqueles relacionados à toxicidade, a substâncias agressivas, né? Elementos e substâncias agressivas ao ser humano. Tá? Então, vocês vão aprender logo que tudo no universo é química, tá? Menos o tempo. Mas o resto tudo é química, é a matéria, né? E se a gente pensar que a matéria é uma manifestação da energia, então a gente vê que a única coisa que sobra, né, que não é química e nem física, é o tempo, que a gente trata na física também. Né? Na física a gente trata a energia e o tempo, né? Você já deve estar tendo aí, não sei se já no primeiro semestre, você já tem física, acho que sim, né?
Tá? Aqui a gente vai estar preocupado com aqueles produtos tóxicos, né? Aqueles que podem me dar um agravo à saúde. Tá? Eu estou aqui agora, ó, ingerindo um produto químico, H2O, né? E por que eu digo que isso é um produto? Porque ela não está in natura. Não é que eu produzi ela, não. Mas houve um tratamento aqui, né? Então, ela foi produzida, no estado como ela está aqui, foi produzida pelo ser humano, né? Tá? Mas a química também está lá in natura, né? Ok? Tipo, o petróleo, o Cauã estava falando aí da Petrobras agora, né? O petróleo, então está lá in natura, né? Um mineral. E a gasolina, aí um produto químico extraído desse mineral aí, que é o petróleo. E eu tenho também os riscos biológicos, aí são esses associados aos patógenos, né, os micro-organismos que causam doença. Agora, um deles aí está dando um problema mundial, né, que é o SARS-CoV-2. Né? Então, vamos começar aqui pelos físicos. Os físicos são esses associados a energias, tá? Transferência de energia sobre o organismo humano. Quanto maior a quantidade, a velocidade dessa transmissão, maiores serão os danos à saúde. Existem energias que uma pequenininha quantidade já causam um dano grave para a nossa saúde, por exemplo, a radiação ionizante, né? Uma pequena quantidade já pode comprometer a minha saúde. E alguns outros que eu preciso de uma quantidade um pouco maior, tá? Mas também me causa dano, por exemplo, aí o ruído, né? O calor, então pode me dar agravos até imediatos, eu já tenho um mal súbito, ou gerar uma doença. Então, o ruído, gente, é um som indesejável. Mesmo que você goste aí, nessa região aí da Costa Branca, o pessoal gosta muito da banda grafite, né? Aí em Macau tem até um movimento cultural aí que é são os paredões, né? A pessoa faz um carrinho para rebocar num automóvel, bota ali um gerador a gasolina para produzir eletricidade e usa um som bem alto, com várias caixas de som, né? Os jovens se reúnem ali para dançar o som, normalmente aí do grafite, né? Então, mesmo que eu goste muito desse som, se ele estiver acima do limite que o meu ouvido tolera, eu vou ter um problema de saúde, né? Vou ter dor de cabeça, vou ter ali perda auditiva e tal, né? Isso depende do tempo de exposição e da intensidade do ruído. Tá? Então, não é uma questão de eu gostar ou não, é do meu organismo aceitar ou não aceitar isso. Muita gente gosta de tomar sol, né? Você vai lá, fica lá fritando na areia da praia lá o dia inteiro, né? Mas assim, será que o teu organismo aguenta isso? Quando a gente é jovem, é igual a caldeirão do inferno, aceita tudo, né? Não dá nada, no outro dia tá bom, né? Mas à medida que vai chegando na idade do professor Ricardo aqui, começa a aparecer as perebas, né? Começa, porque o cara toma muito sol, né? E não se cuidou na juventude, aí virou um maracujá de gaveta, né? Aquele cara todo enrugadinho, todo feio, né? Felizmente eu ainda estou muito bonito e conservado, tá? Porque na juventude também me cuidei, né? E continuo me cuidando, porque tem uns velhos também que param de se cuidar e também se lascam, né? Então, a gente tem que ver o que o nosso organismo aguenta, no caso das energias aqui, do risco físico, quanto que eu aguento de ruído, quanto que eu aguento de calor. Né? Temos também as radiações ionizantes, aquelas radiações que são capazes de criar um íon, de desequilibrar o estado da matéria. Um exemplo clássico aqui é o raio-x. Lá em Florianópolis a gente chama de raiox, né? Vou tirar uma chapa, fazer o raiox. Raio-x, uma radiação ionizante, mas temos outros aí, partículas alfa, beta, raio gama, né, da mamografia e raio gama. Então, radiações aí que conseguem desequilibrar a matéria. E eu tenho as radiações não ionizantes, essa aí por exemplo, do ultravioleta que tem no Sol, né? Também o infravermelho, que é o calor, a radiação térmica, o laser, né? Tem algumas aqui. Tá? Elas não conseguem desequilibrar a matéria, mas elas podem matar nossas células. Tá? E assim, pô, não, é ionizante que dá câncer. Não, eu posso ter câncer de pele por ultravioleta, que é uma radiação não ionizante, né? Aí eu posso ter câncer por um ataque biológico, por exemplo, câncer de colo do útero, provocado por um vírus. Então, dá câncer ou não dá câncer não é o que define uma radiação, não. Tá?
Eu posso ter câncer por ataque químico também, né? Por agente cancerígeno químico. Aí temos aqui o calor e o frio, as temperaturas extremas, né? Também as pressões, aqui o pessoal aí de recursos pesqueiros aí que trabalha também com mergulho, né? Então, pressões anormais também é um risco físico. Tá? Depois a gente vai estudar cada coisa dessa. Temos os riscos químicos, a gente ainda vai ter várias aulas de risco químico, tá? Mas são esses riscos decorrentes de substâncias tóxicas. Tá? E essas substâncias podem estar de vários formatos, tá? Elas podem estar na forma de poeira, que é o aerodispersóide, né? O particulado que está suspenso no ar. Tá? Poeira de madeira, poeira de minério, aí, por exemplo, a poeira de sílica, poeira de milho, de algodão, tá? São obtidos por ruptura mecânica. Então, você vai lá lixar uma madeira, você vai lá martelar o concreto, você está produzindo lá um particulado em suspensão. Normalmente, esse particulado tem um formato, assim, anguloso, assim, e a gente respirando pode prejudicar o nosso pulmão. Os fumos, ó, são obtidos através de processos térmicos, por exemplo, a soldagem, o corte de aço por chama, né? A fundição. Então, eu gero lá um material particulado também, que pode ser metálico. Nem sempre o fumo é metálico, tá? Pode ser a fuligem, que a gente chama lá também, é obtida por de processo térmico. Você respirando isso vai lhe prejudicar. A gente vai estudar isso quando for estudar direitinho aqui o risco químico, né? A gente está vendo do que trata a higiene ocupacional, mas a gente vai estar estudando isso. A névoa, gente, é um material que normalmente é líquido, tá? Mas ele está no formato particulado. Então, por exemplo, a tinta, né? Tinta é líquida, mas a gente usa o spray ali, a pistola de pintura, e aí eu formo um particulado líquido em suspensão. Tá? Então, isso a gente chama de névoa. Você aplicar aquele spray para matar barata, aquilo ali é uma névoa. Agrotóxico, pulverizado, é uma névoa. E a neblina é o contrário. A neblina você passa do material que está vaporizado. Normalmente ele é líquido também, mas ele pode estar vaporizado. Por exemplo, quando a gente diz assim que está neblinando, né? Aqui no Rio Grande do Norte usa essa expressão, né? A gente diz assim que está lebrinando, né? Está chovendo lebre, né? Não. Mas o termo é técnico, assim, a neblina justamente é um particulado fino. Aqui, lá na China, né? Essa foto aí da China é de poluição, né? Neblina de poluição, mas pode ser neblina de água, neblina de gasolina. Então, você tem um aerodispersóide ali, né, um particulado líquido, mas é que ele foi formado a partir de gases, de vapores, né, vapores ou gases. E aí ele condensa e fica em suspensão, aí a neblina. Lá em Santa Catarina é muito comum esse nevoeiro aí, essa neblina na serra, né, quando é problema para acidente de trânsito, né, não consegue enxergar ao longe, assim, porque tem o particulado de orvalho mesmo, né, de água, de chuva. E eu tenho os gases, aquelas substâncias que normalmente, nas condições normais aí de temperatura e pressão, uma atmosfera e 25 graus Celsius, estão no estado gasoso. Então, o gás de cozinha, o, o gás metano, o gás natural, o hidrogênio. No laboratório a gente usa muito hidrogênio, argônio, né, CO2. São substâncias que vão estar no formato gasoso, quer dizer, a distância entre as partículas dele, dos átomos, das moléculas, é maior do que no líquido ou no sólido. Vocês vão estudar com o professor de química, né? E os vapores são aquelas substâncias que normalmente são líquidas, né? Mas elas têm, ou líquidas ou sólidas, né? Mas elas têm uma fase gás, que é o vapor. Então, a naftalina, por exemplo, ela normalmente é sólida, mas você sente o cheiro da naftalina, né? Que cheiro é aquele? É o vapor. Então, você partiu do sólido para um gás, que é o vapor de naftalina. Né? Você tem ali a gasolina, que normalmente é líquida, mas ela tem uma fase de vapor, uma fase gás. Você sente aquele cheiro de gasolina e a gasolina em formato de gás. E depende um pouco aí da temperatura e do ambiente, né? Pode ter esses vapores, os ácidos aí emitem vapores, que a gente tem que estar se preocupando, tá? De laboratório também.
os vapores orgânicos também, gasolina, os combustíveis aí, né? E alguns, além de ser tóxicos, podem ser inflamáveis, explosivos. E a última área aqui da higiene ocupacional são os riscos biológicos, né? Então, o que seria isso, né? Esse símbolozinho ali da biossegurança, vocês devem ter visto muito ele aí pela internet agora, nesse tempo de pandemia, né? A gente vê isso muito também nos filmes de ficção, aí, no Apocalipse Zumbi, aparece sempre esse símbolo aí, né? O risco biológico, né? Onde tem esse símbolo é o local onde eu tenho que ter cuidados com a biossegurança, tá? Segurança do controle de risco biológico, tá? Esse símbolo foi criado inicialmente para a gente identificar aquele lixo hospitalar. Você vai lá, tem aquele saco branco com um símbolo desse aí, normalmente preto, né? Um símbolozinho pintado de preto aí. E, pô, ali tem um material que tem micro-organismo patogênico, né? Micro-organismo que gera doença. E eu tenho que ter algum cuidado com esse lixo, não vou pegar na mão, não vou misturar com outro lixo e tal, né? E logo se expandiu isso, não só para identificar o lixo, o resíduo, mas para identificar aquele ambiente que precisa de um cuidado de biossegurança. E agora a gente está no meio da pandemia, vou falar um pouquinho sobre isso aqui, você já deve ter recebido várias informações, né? Vamos falar disso também agora, para a gente se cuidar fora da nossa aula também, tá? E esses agentes aqui, biológicos, né, eles podem ser fungos. O fungo, gente, vocês devem ter estudado isso aí vão estudar ainda agora em biologia, né, mas talvez já viram lá no 9º ano. O fungo é aquele ser que ele está entre o animal e o vegetal, tá? É o reino fungi, né? Tem o reino zoo, né, que é o reino animal, o reino fito, que é o reino vegetal, e o reino fungi, né, que são os fungos. Então, o problema é que alguns fungos desses podem ser tóxicos, podem ser alergênicos, né? A gente está vendo aí na internet agora um problema lá na Índia, né, relacionado à Covid, que é o fungo negro, né? Então, você já está com Covid, aí é atacado por um fungo, né? Complica a sua vida ali, uma infecção até às vezes adquirida no próprio hospital, né? Uma infecção hospitalar por fungo. Então, é um problema, tá? E os fungos microscópicos, esses que a gente não consegue ver a olho nu, são os que mais nos preocupam, né? Esses aqui, né, esses agentes são microscópicos, tá? Por isso está ali o microscópio. Esse símbolo aqui da biossegurança, ó, é o microscópio clínico visto de baixo para cima, tá? Porque ele tem 3 lentes objetivas e uma lente ocular, né? Então a gente gira aquelas lentes de baixo para alinhar elas com a lente ocular, eu vou ter 50 aumentos, 100 aumentos, 500 aumentos, né? E esse símbolo, se a gente olhar de baixo para cima, as 3 lentes, são essas 3 lentes aí de fora, e a central ali seria a lente ocular, né? Então, para simbolizar que é um micro-organismo. Tá? Antigamente a gente chamava de micróbio, né? Microbio. Mas, assim, para a gente interessa aqui o micro-organismo que faz mal para a saúde, que nem todos fazem mal para a saúde, tá? Por exemplo, a cerveja é feita com micro-organismo, o iogurte é feito com micro-organismo. Então, vários micro-organismos aí são benéficos para o ser humano, tá? Dentro de vocês agora mesmo existem vários micro-organismos aí fazendo trabalhos aí na digestão de vocês, no controle, a famosa fauna e flora intestinal aí, né? Que está trabalhando para a gente, né? É claro que se ele faz mal para a nossa saúde, a gente mata ele antes dele acabar com a gente, né? Então temos aí os fungos. O vírus é o ser vivo, na verdade, é uma forma de vida morta, tá? O vírus ele só vive quando infecta uma célula viva. Tá? E o objetivo de um vírus é se replicar. Tá? Para isso, ele vai matar aquela célula. Então, isso é um problema para o ser humano, né? Porque quando ele mata uma célula, ele se replica e vai infectar outras células. Então, o nosso organismo pode reagir de uma maneira que também nos mate, né? Então, no caso aí da Covid, essa doença provocada aí pelo SARS-CoV-2, né? Eu tenho um quadro que vai agravar, dar uma inflamação, vai agravar o transporte aí de oxigênio, vai me dar problemas intestinais também, né? E até talvez eu não consiga desenvolver a defesa a tempo, né? E aí posso padecer, né?
Tá? Então, os vírus, dependendo do vírus, ele tem uma predileção por uma determinada célula. Tá? O vírus da hepatite, né, se chama assim porque ele ataca o fígado. Né? Temos também as bactérias são bem maiores do que os vírus, tá? Muito maiores do que os vírus. Tá? E a bactéria também é um problema porque ela gera toxina. O objetivo dela é se multiplicar e, para fazer isso, ela mata as células também. Tá? Então, temos várias bactérias perigosíssimas aí, né, que pode estar inclusive, nos matando aí, né, a gente vai ter uma aula sobre isso, citar várias bactérias, vários vírus, vários fungos aí, e vamos ter uma aula só sobre isso, sobre o risco biológico, tá? Então, por exemplo, aí o estafilococo áureo, né, aquela doença que dá infecção hospitalar, né, e você pode morrer por conta dessa bactéria, né? A cólera, né, o Vibrio cholerae, dá uma diarreia lá, a pessoa morre. E os vírus, temos vários perigosos também, aí o ebola, né, o vírus da varíola, né, que também é um problema, mas para isso tem vacina. E aí na aula de vírus, de risco biológico, a gente vai desmistificar isso, né, o que é uma vacina, como é que funciona, de onde surgiu isso, será que é um problema para a saúde ou é um benefício, vamos estudar isso, né. Também os protozoários, que são seres que normalmente têm comportamento parasitário, tá? Mas nem todo parasita é um protozoário. O que seria um parasita? É um ser que suga a sua energia. Tá? Então, dentre os parasitas, a gente tem os protozoários, mas tem também vermes, tem também fungos que têm características parasitárias. Né? Um exemplo aí de protozoário é o da doença de Chagas. Né? O, fugiu agora. Fugiu agora o nome aí da doença do protozoário da doença de Chagas. Mas na aula de risco biológico a gente vai ver isso. Temos também os príons, que são moléculas de proteína. Tá? O príon não é exatamente um ser vivo, mas ele se comporta como um micro-organismo, tá? E pode lhe matar. O exemplo clássico aí do príon é a vaca louca. E temos as toxinas produzidas aí por seres vivos, e principalmente aí as bactérias, né, e outros seres vivos, e ainda as culturas de células. Imagina você tirar uma célula de um tumor. Sim, a Antônia está dizendo que é o barbeiro. O barbeiro é o vetor, tá? Ele vai estar transportando o micro-organismo lá. Alguém dá um Google aí e descobre aí pra gente o doença de Chagas aí, como é o nome do protozoário. Putz, me fugiu agora o nome aqui. A pessoa está ficando velho, acho. Então, imagine você tirar uma célula lá para fazer uma biópsia, né, de um tumor, e você vai cultivar essas células para ver se essa célula é cancerígena mesmo, né? Ou não é, né? Então, essa cultura de células em laboratório... Ah, tá ali, ó, Trypanosoma cruzi, né? A Ramidiane achou lá Trypanosomiase, né? Trypanosomiase, é o Trypanosoma cruzi. Tá? Existem outros ali, outros tripanossomas, mas esse que dá a doença de Chagas, nosso pesquisador Carlos Chagas, aqui no Brasil, né, descobriu essa doença, e até hoje a gente está procurando uma vacina para essa doença, temos pesquisas bem avançadas lá na Fundação Oswaldo Cruz, aí, para uma vacina da doença de Chagas, exatamente, ele me achou agora, Trypanosoma cruzi. Eu sempre decoro porque lá na minha terra, mas aqui me falhou a memória, mas gente, assim, cruzes, né, como é eles, cruzes, né? Cruze, que coisa feia, né, então, Trypanosoma cruzi. Então, gente, eu queria agora, deixa eu fechar essa apresentação aqui, deixa eu parar de apresentar, voltar aqui para a tela cheia. Então, veja só, a higiene do trabalho, a higiene ocupacional, lá nos Estados Unidos chama-se higiene industrial, aqui no Brasil a gente preferiu chamar de higiene ocupacional, porque ela também não se aplica só na indústria, tá? Então a gente chama aqui de higiene ocupacional, porque eu vou ter que ter o controle desses riscos físicos, químicos e biológicos, em vários ambientes que não só a indústria, por exemplo, no setor de hotelaria, no comércio, né, na mineração, está preocupado aí com
uma higiene, né, do ambiente de trabalho. E essa higiene que requer que a gente identifique esses riscos, físico, químico e biológico, né, então o físico se lembra lá de energia, né, ruído, calor, vibração, pressão, o químico aí dos tóxicos, né, das substâncias tóxicas, e o biológico dos micro-organismos. Então eu tenho que identificar isso no ambiente de trabalho e projetar um controle, né, tem que avaliar se realmente isso ali é um risco, e aí ver como eu vou controlar. Tá? Por exemplo, como é que eu vou controlar um ruído? Eu posso melhorar o isolamento da máquina, posso fazer uma parede acústica, ou eu posso usar o EPI, né, o protetor individual aqui, o equipamento de proteção individual, protetor auricular, no caso do ruído, né. No caso de uma vibração, posso usar um amortecedor de vibração na máquina. No caso da ultravioleta solar, posso fazer um telhado, a pessoa trabalhar só naquele horário que o sol está menos intenso, né, que, por exemplo, no início do dia, ou algumas atividades fazer à noite, por exemplo, a coleta de lixo, né, se faz à noite, e aí se sofre menos, né, além de ter o trânsito melhor na cidade, o trabalhador sofre menos com o sol, e o calor também, né, o ultravioleta e também o infravermelho, que seria o calor, tá, com essas radiações, o risco físico, né. E risco biológico, importante a gente estar lembrando aqui, vocês já viram várias coisas aí, o IF manda várias mensagens, o governo está agora de maneira um pouco até atrasada, mas ainda em tempo, né, fazendo campanhas agora de divulgação sobre os cuidados que a gente tem que ter aí para a pandemia da Covid-19, né. Então, queria falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente ainda vai ter uma aula de risco biológico, mas como é a nossa primeira aula hoje aqui, você já deve ter ouvido um pouquinho também no seminário de integração, né, a enfermeira do campus aí também a gente tem um núcleo, né, de controle aí da Covid, né, e comissão aí da Covid-19 no campus, né. Então, olha só, se acredita que esse vírus surgiu lá na província de Wuhan, na China, e ele tem origem em animal silvestre, principalmente no morcego, e aí tem algumas teorias da conspiração, que foi feito em laboratório, que vazou de um laboratório, é possível isso, né, mas se acredita hoje, né, está se investigando isso também, que isso saltou do animal para o ser humano através de um contato com o animal, pode ser através de um alimento contaminado, ou o próprio contato com um animalzinho contaminado. Esse micro-organismo não faz mal para o animal, que a gente chama de hospedeiro, mas ele pode saltar para o ser humano e aí fazer mal, né? E aí se iniciou lá um surto, né, que é uma epidemia pequena, localizada. Esse surto evolui para uma epidemia, é uma coisa mais regional dentro do país, e quando atinge mais de 2, 3 países, a gente chama de pandemia, seria uma epidemia global, né? Como o mundo não está a mais de 24 horas de distância, qualquer lugar do mundo está a menos de 24 horas de distância por conta da aviação, né? Então é muito rápido propagar isso. Imagina alguém vem para o aeroporto de Nova York e dali do aeroporto de Nova York você vai para o mundo todo, né? Então, você tem uma propagação no mesmo dia de várias regiões do mundo, né? Você tem pessoas vindo desse local de origem aí desse surto, dessa epidemia, e vão circular pelo mundo todo, né? Então a gente tem que ter um controle. É um pouco difícil de controlar essa mobilidade das pessoas, mas assim, de controlar a mobilidade do vírus, né? Então daí vem a testagem, mas de início a gente não tinha um teste rápido para esse vírus, né? Então como é que você ia pegar toda pessoa que chegasse lá no aeroporto de São Paulo lá e fazer exame em todo mundo e daqui a 7 dias a gente daria o resultado desses exames, né? Então essa estrutura foi sendo criada para esse vírus e hoje a gente já tem testes rápidos e precisos, né? E consegue até identificar as variantes, né? A famosa cepa, né? O que é uma cepa? É uma variação, uma mutação genética daquele vírus que tem uma outra característica diferente do vírus original. Então, essa variante, ela pode simplesmente ser pior do que a original, e aí ela não vai perdurar, né? Mas ela pode ser melhor, por exemplo, ela pode dar uma doença pior, que mata mais rápido, ou ela pode se propagar mais rápido,
dando a mesma gravidade, mas como ela se propaga mais rápido e contamina mais gente, mata mais gente, né? Então, as cepas que se está preocupado hoje aqui, muito, né? É uma aqui do Brasil, o Amazonas lá, que é a P1, agora está se chamando de variante Gama, tá? A Organização Mundial da Saúde está chamando de variante Gama, estão usando umas letras gregas aí para ser mais fácil de discutir e tal, né? Além do nome técnico. E tem também essa variante aí da Índia, ela é mais... tem uma também da Inglaterra, né? Ela é mais virulenta e provoca uma doença pior, né? E a gente está vendo também que agora está também dando agravos maiores nas pessoas de meia idade, entre os 30 e os 50 anos, né? No primeiro momento, era mais grave com o pessoal idoso, ali, acima de 70 anos, né? Da terceira idade, mas agora está acometendo. A minha esposa é enfermeira e trabalha no Hospital Valfredo aqui, também na maternidade aí de Moraes, né? Tem 2 empregos, e ela diz que está um problema com as grávidas. Então, as grávidas, sim, o João está dizendo aí de uma variante do Vietnã, né? As grávidas estão morrendo, né, mais do que antes, tá? Quando se contaminam aí com o corona. Né? Então, isso são variantes, é a seleção natural, né? Assim, o vírus que é mais forte, ele consegue se propagar mais. A gente diz assim, ó, essa variante dominou aquele país, né? Então, essa do Vietnã aí é preocupante, porque ela tem uma característica da variante, parece que inglesa, e também da indiana, né? Então, preocupa. Caiu a conexão, vocês estão me ouvindo aí? Alguém dá um ok aí no chat? Deu um pulo aí na minha conexão. Estão aí, né? Estão me ouvindo. Então, gente, claro que quanto menos controle a gente tiver do vírus, mais oportunidade ele tem de sofrer mutações. É normal ter mutação em vírus, tá? É como se fosse um erro de genético dele, mas esse erro pode ir para pior e aí ele morrer, né? Ou pode melhorar o bicho ali, né? Pode melhorar. Existe uma pesquisa aí que acha que o ser humano é fruto de uma mutação genética. O homem de Neandertal lá sofreu uma mutação genética e saiu o Homo sapiens aqui, o ser humaninho mais inteligente do que o Neandertal, né? Então, pode ir para o bem ou para o mal. Para o vírus é bom para ele, né? Para a gente é que é ruim, né? A gente ser infectado com uma desgraça dessa, né? Então, o que a gente tem que tomar de cuidado? E o que a gente viu é que essas variantes surgiram justamente nos países onde houve a maior negação, né? Onde houve o negacionismo. Na Inglaterra, primeiro, né? Na Espanha também, aqui no Brasil também, na Índia, onde o governo da Índia lá não admitia, achava que isso aí era besteira, não sei o que lá. Então, você tem uma circulação maior do vírus, a chance de ter uma mutação de sucesso para o vírus, né? E fracasso para o ser humano é maior, tá? Então, a gente tem que se cuidar. É claro que o ideal, a gente vai ter aula de risco biológico aqui, vocês vão ver que existem equipamentos bem sofisticados de proteção, né? Mas, a princípio, para esse vírus, a gente não tinha disponibilidade desse equipamento nem para o profissional da saúde. A minha esposa, no início lá, disse, pô, o hospital não tem máscara, pô. E agora? Agora, peraí, o teu marido tem, peraí que nós vamos te equipar. Mas, assim, teve que haver uma movimentação para se adquirir um tipo de máscara, que acabou no mundo todo, essa máscara, né, a N95 aí, e aí fazer licitação e tal, e se comprar para equipar o profissional da saúde, que já é o profissional que lida com o risco biológico. Imagina para o cidadão comum aqui, para a gente, né? O que restou para a gente? Vamos fazer uma máscara de pano, né? Você pega aí uma toalha de louça aí, corta, faz 2 tirinhas, amarra no nariz e tal. Mas isso aí é pano, pô, isso aí não filtra nem o cheiro de pum, né? Mas filtra mais do que nada. Tá? E o que a gente tem visto aí da propagação do corona, ele se propaga pelo ar, claro, também se propaga por contato com superfície, você pegar uma coisa, o dedo contaminado, depois contaminar aqui o seu celular, depois você pode contaminar o seu olho, mas principalmente é o particulado, né? Quando a gente fala, a gente emite aqui partículas de saliva, e nessa distância de até 2 metros, essa partícula consegue chegar na outra pessoa. Acima de 2 metros, a partícula, pela força da gravidade, ela vai para o chão, vai impregnar alguma superfície. Então, essa máscara caseira, ela funciona, ela ajuda. Não é o 100%, não é o equipamento profissional, mas é o equipamento que a gente tem. Então se não for do bom, não quero nada. Quando a gente parte por tudo ou nada, a gente acaba ficando sem nada, né?
tem uma chance grande de entrar para a turma do Silas, né, que é aquela turma que se lascou, né. Então, assim, a higienização das mãos com sabão e água, com álcool em gel, onde eu não tiver água disponível no momento, o uso da máscara, o distanciamento social, né, é possível eu trabalhar sem me contaminar. A minha esposa aí trabalhou 1 ano de pandemia, agora se vacinou, né, e não pegou a doença, mas alguns colegas dela morreram. Tá? Então, é possível, se você tomar os cuidados e usar os equipamentos, você trabalhar, você se deslocar. Agora, o que que acontece, aí, principalmente com a juventude? Você não consegue ficar com a máscara, né? Você não consegue deixar de se relacionar com as pessoas no ônibus, no meio de feira, na festa. E nessa festa eu estou comendo, eu estou tomando alguma bebida e conversando, falando, gritando, porque eu tenho um som alto, né? E ali eu estou propenso a me contaminar com esse particulado aí da saliva, da nossa saliva. Então, é um problema, né? E aí temos a vacina, que tomara que chegue logo, né? Uma notícia aí que estão querendo priorizar os professores, que bom, né? Mas, assim, a gente tem que vacinar também o aluno, né? Você pode vir se contaminar e contaminar a pessoa da sua família, em casa, né? Então, enquanto a vacina não vem, a gente ter esses cuidados do isolamento. Aí, claro que existe aqui esse problema da economia, claro, né? Eu tenho que ganhar minha vida, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que, a empresa não pode fechar porque a empresa tem emprego, né? Mas assim, morto eu também não produzo, né? Tá? Então tem que ter esse ponto de equilíbrio aqui da gente ter sobrevivência econômica com sobrevivência física, né? Sobrevivência de saúde, né? Uma pessoa comentar isso, assim, não adianta eu proteger o CNPJ se eu não estou protegendo o CPF, né? Não adianta eu proteger a empresa se eu não protejo a pessoa, né? Empresas são feitas de pessoas também. Então isso virou até um embate político, né? Que assim, ó, quem quer usar máscara é porque vota em determinado partido, quem não usa vota no outro partido. Não é isso, né? A gente tem que preservar a saúde aí das pessoas, né? É muito pouca gente que morre, 3%, mas 3%, gente, é alguém que a gente conhece. Garanto que todos vocês conhecem alguém que morreu. Não pode não ser da família de vocês aí, mas é alguém que você sabe o nome, alguém que você sabe onde mora, né? E, por exemplo, com a AIDS não foi assim. A AIDS também mata, né? Mas assim, talvez vocês não conheçam alguém que morreu de AIDS. Ou, por exemplo, aí a dengue mata 1%. Talvez vocês não conheçam alguém que morreu de dengue. Mas 3,5% é alguém que a gente conhece. Pode ser a gente, né? Pode ser a mãe da gente, né? Nosso entorno aqui, como a minha esposa é da área da saúde, conhece muita gente da saúde, morreram uns colegas, sabe? Médicos, enfermeiros aí, técnicos de enfermagem, maqueiros, estão mais expostos também, claro, né? Mas eram pessoas assim, não, o cara já era velho. Mas quem quer morrer, pô? O cara já tinha uma comorbidade. O que que tem? Eu posso viver com diabetes e nunca morrer, pô. Tem uma comorbidade, então vou fazer aqui eleger quem deve morrer ou quem não deve. Então, se cuidem, tá? À medida que essa pandemia for arrefecendo aí, vai chegando a vacina, vai chegando o cuidado aí melhor, né? A educação da população melhor, é possível que a gente volte para o ensino presencial ou semipresencial, talvez venha assim, metade da turma numa semana, outra metade na outra semana, e metade assiste em casa, metade assiste na aula, e a gente vai ter que ter um protocolo, já tem esse protocolo bem pensado, né? Protocolo de segurança dentro do IF e também no ônibus, né? No ônibus, na rua, no deslocamento de vocês. Então se cuide aí, não fique entrando nessa aí de ideologia, né? De que quem se cuida é fraco, quem se cuida é porque foi, como é que chama aí, foi doutrinado, né? Foi zero a cabeça, né? A gente tem que estudar para que a gente siga a nossa cabeça. Né? Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, né? Então, vamos assim, seguir, formar nosso conhecimento para a gente ter uma opinião também mais assertiva, né? E, claro, se proteger, né? No ambiente de trabalho, gente, também rola isso, sabe? Diz assim, esse cara ali, ele é fraco, ele quer usar capacete, é mole. Aquele outro ali quer usar luva, é fresco, não quer sujar a mão, não quer fazer calo na mão, e aí o próprio trabalhador às vezes fica desestimulando o outro trabalhador
a se proteger, né? Dizendo, isso é frescura, né? E aí, quando arranca o dedo na máquina, no caso, puta, devia ter usado a luva. Quando fura o olho, podia ter usado um óculos de R$ 5, né? Então, é triste a gente ter que aprender com a desgraça, né? Então, assim, a gente tem que aprender e se cuidar antes que dê o problema, antes que dê a desgraça. Ok, a gente está se aproximando do fim da aula aqui, faltam 2 minutos. Façam as atividades lá no Google Sala de Aula, tá? Eu vou postar agora a segunda atividade. Essa semana a gente vai ter 2 atividades, tá? Façam quantas vezes vocês quiserem lá. Às vezes eu vou mandar para vocês um joguinho aí no WhatsApp. O joguinho é para preparar vocês para a próxima aula, tá? Não vale ponto, não. Aliás, eu vou ver agora ali quem é que foi o campeão daquele jogo ali. Deixa eu abrir aqui, tem 1 minuto. Vai ganhar R$ 10 aí para comprar um pote de sorvete. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o meu. Ah, para encerrar a aula, só falta 1 minuto, não vai dar tempo de eu ver isso. Mas daqui a pouquinho eu mando no WhatsApp para vocês quem foi o campeão, aí eu pego o Pix da pessoa para mandar os R$ 10. Antes eu mandava prêmio pelo correio, mas o correio está mais caro do que o prêmio. Tá? Então agora eu vou mandar por transferência eletrônica, mais moderna do mundo aí, que é a do Brasil, aí o Pix. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Uma coisa que queira comentar? Diga aí, se manifeste. Pode falar no chat, eu abro o microfone. Podemos encerrar a aula, gente? Ok, então, vou parar a gravação. Daqui a pouco eu publico também esse vídeo lá no nosso Google Sala de Aula.